Jesus. Amém. Vamos então a início, em nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 15, do 1 ao 8, e depois o 16, do 1 ao 21, é todo o capítulo. Tá? É uma boa leitura. Então, todo o capítulo 15, todo o capítulo 16. Que trata sobre os 7 anjos com as taças das últimas pragas. Amém. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E, depois disso, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E ouvi ainda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça, nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon,
E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade espendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Vem, feche teus olhos. Bondoso Pai Celestial, essa é a tua palavra. Como sempre, tudo que podemos fazer é ler o livro, Senhor, ler os escritos no nosso idioma. Mas o Senhor tem nos prometido que viria a unção verdadeira, o Espírito Santo mesmo, que nos ensinaria, nos guiaria em toda a verdade, Senhor. E é isso que eu te peço nessa noite. Vem falar com teus filhinhos, vem falar comigo. Eu preciso e necessito, Senhor, desesperadamente, ouvir a tua voz neste tempo, Senhor, em que a revelação do Senhor tem sido dada à humanidade. Então, Pai querido, abre os olhos do teu povo, Senhor, para que possam ver, e o seu entendimento, para que possam entender, dando-lhes ouvidos, Senhor, a fim de que ouçam, gerem fé para a tomada de decisões, para gerar a fé perfeita que vence o mundo. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Depois desse fim de semana tivemos um momento de confraternização, uma festa muito bonita, muito boa. Mas o frio está demais que eu estou com a garganta, meu Deus, muito, muito, muito frio. Esse final de semana, acho que foi o dia mais frio que eu já enfrentei. E olha que eu já saí 3 e pouca da manhã, 3 horas da manhã, 2 e pouca, e não senti tanto frio como eu senti de sábado para domingo. Mas, amém, tudo está perfeito. Irmão, agora voltando aqui para a Escritura, 7 anjos com as taças das últimas pragas. Quando fala em 7 anjos, anjo, você tem que entender na Bíblia que anjo é um emissário, anjo é um enviado, anjo ele é um mensageiro. Mensageiro de que? Lá para Adão e Eva foi um mensageiro para mostrar para eles que eles não podiam retornar mais ao lugar onde eles saíram. Então o anjo faz exatamente aquilo que a palavra determina, aquilo que Deus determina, ele fará. Não tenha dúvida. Lá em Balaão, quando Balaão ia passando e não era para ele ir naquele caminho, o anjo estava preparado para partir ele e a mula, tudo, em pedaços. O anjo não tem convencimento. O anjo não tem conversa. Por isso que Deus deu essa palavra aos homens. Porque anjo, se tu não aceitasse, já te cortar a tua cabeça e pronto, se não aceitou. Entende? Não, então Deus deu aos homens essa pregação. Amém? O anjo também saiu lá para encontrar Abraão, e depois 2 foram lá buscar Ló, e os homens tentaram pegar eles, porque eles estavam como homens, né? E eles simplesmente deixaram eles cegos, ficaram cegos, e eles saíram e eles nem viram. Amém? Um anjo lá para Ezequias surgiu para livrar o povo de Israel de Senaqueribe, daquele sítio que fizeram contra a cidade, né? E veio aquele anjo só, um anjo apenas, e destruiu com todos aqueles exércitos. Então o anjo é um ser muito poderoso. Irmão, o anjo é um emissário do Deus Altíssimo. Então não tem conversa com o anjo. E as pessoas ainda gostam de saber o nome de anjo e conversar, porque o anjo do Senhor, porque o anjo tal, o anjo aquele, e tem até religião baseada em anjo, como essa do Joseph Smith, que recebeu
As tábuas, uma diretriz lá de uma religião que ele fundou, que ele recebeu de um anjo. Irmão, tome cuidado. O anjo é um emissário e tem anjos caídos. E esses anjos caídos têm a mesma autoridade que eles tinham quando estavam com Deus. É isso que ninguém entende. Eles têm autoridade. Você só pode vencer eles no campo espiritual. O que diz a palavra? A nossa luta não é contra carne e sangue. Não tenta fazer na tua forma, matéria. As pessoas pensam, e eu gosto de oração, irmão. Não me entenda mal. Eu gosto de jejum também. Mas só que é o seguinte, se você for fazer uma oração, você tem que ser guiado por Deus. Se você for fazer um jejum, você tem que ser guiado por Deus. Tem gente que qualquer coisinha, vai no culto, já faz, eu fiz oração, estou abençoado, vou orar para as pessoas. Não coloca a tua mão. Não coloca a tua mão sobre aquele que Deus está tratando. Já pensou? Como é que você vai saber? Se aquela pessoa está ali naquela situação, porque Deus está tratando com ela. Como é que você vai saber? Entretanto, a Bíblia diz, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quem é que faz isso? Os trabalhadores, os presbíteros, homens que Deus separou para aquele trabalho. E já deu sinal daquilo. Entendeu? Por que as pessoas, tudo religiosa, tudo tentando cumprir a escritura, mas cumpre só uma parte, não olha um outro lado. Então você tem que ter cuidado com essa coisa. Agora, anjos. É anjo, tudo bonzinho. Vocês viram as pragas que eles vão colocar? Né? Essa praga do Covid, a praga não sei do que, não sei do que. Não, nós vamos orar a Deus e Deus vai tirar. Como? Se essas são as últimas pragas. Deus está prometendo, por que últimas pragas? Porque é o último tempo. Últimas pragas, porque é o último tempo de Deus tratar com o povo gentil. De Deus tratar com a raça humana. Terminou. Ninguém compreendeu isso. E nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Quanto tempo vai durar? 100 anos? 200 anos? Não sei. Eu não duro isso tudo. Eu não estarei aqui. Mas se eu estiver aqui, quando houver a transformação, eu quero estar com ele. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos vivendo esse tempo em que esses anjos estão vindo com essas pragas e nada nem ninguém vai impedir. É isso que a palavra está nos mostrando aqui. E vi outro anjo grande e admirável, sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Agora, consumada, fim dos tempos, 7 anjos, últimas 7 pragas. O que isso significa, irmão? Fazem 2000 anos, 2000 anos, que o Senhor, naquele corpo cordeiro, quando ele encerrou o sacrifício, a sua jornada, e ele disse, está consumado, irmão. Então foi lá já há 2000 anos, mas a raça humana não compreendeu. Estão achando que é agora, Não! Deus vinha tratando, deu 70 semanas para Daniel, para o povo, e vinha tratando, mostrou os impérios, mostrou tudo que se levantaria, e vinha tratando, até que Deus, nas 69 semanas, parou. Pedra de esquina, bateram na pedra. E a fé, então, virou para nós. E eles pararam lá. O judeu ainda está nas 69 semanas. Não completou as 70 semanas para eles. Nós entramos no meio e Deus abriu uma misericórdia para o remanescente. Ou o remanescente não, para o irmão gêmeo. Porque do Adão soprou ali. A vida estava em Adão. E do Adão ele tirou uma costelinha. E fez um outro produto, ou um subproduto daquele produto. Fez ali e agora. E agora aquele produto pecou contra Deus. Não obedeceu a Deus. Comeu a maçã? Não. Comeu o fruto proibido. Não tem nada de maçã. E quem ofereceu foi a serpente, que caminhava igual homem e tinha perna. Não rastejava. Era o serpente. Convenceu o subproduto.
O subproduto foi feito para estar ao lado dele, costela, ao lado. Mas ela não andou do lado dele, ela deixou ele sair sozinho, não o acompanhou. Então, onde o serpente achou uma brecha. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Está vendo? As pessoas confundem as coisas, veja bem. Às vezes você vai numa festa, você está feliz, você está bem, você tem que estar naquele espírito da festa. Então não vá. Não, irmão, eu sou crente e eu vou ficar lendo a Bíblia aí. Irmão, para com essa brincadeira. Ou então chega no culto aqui, eu já tive um... não vou nem contar as experiências que eu tive com gente assim. Não estou falando mal, mas para você entender. Não brinque, seja sincero, seja real, seja o que você é. Deixa Deus te ver. Teu coração, conhecer você. Seja sincero. Sincero o máximo que você puder. Tá vendo? Por quê? Porque Satanás ele vem tentando dar uma melhorada na coisa, fazer uma moldura. Porque o cenário de Deus não é bonito. O cenário de Deus é sangue, é vida, é morte. O cenário de Deus é sacrifício para que haja vida. Está vendo? Mas o cenário maligno é perfeito, é bonito, é lindo. Tudo certo. Para ter morte. Não, irmão, eu sou crente agora. E agora, eu não vi, mas o rapaz falou lá na festa que ia pegar, ia fazer... Não, nós temos todas as músicas dele, nós vamos também cantar uns hinos, nós vamos ter que nos escutar. Eu pensei, meu Deus, que ignorância. Por quê? Porque é uma coisa fabricada. É o que eles ensinam para as criaturas. Lutar com as armas, com o material. Não se luta com o material. Nós lutamos no mundo espiritual. Está vendo? Não no mundo material. É no mundo espiritual. Amém. Mas, chegando aqui. Então, lá Jesus disse, está consumado. Lá começou um trato com o povo gentil. O remanescente. Por quê? Não, perdão, não é remanescente. O irmão da perfeição. Agora está ali Eva. E Eva descobre, ao comer o fruto, que estava nua. Se uma maçã fizesse isso, teria que sair distribuindo maçãs aí pelo mundo para as mulheres descobrirem que estão nuas com as roupas delas. Mas uma maçã não faz isso. O que faz isso, vocês sabem, as senhoras que aqui estão. Então, a Eva descobriu que estava nua, correu até o Adão e o fez participar do fruto. Está vendo? Fez ele comer o fruto também, ou seja, houve relacionamento. Descobriu que estava nua. E desse relacionamento nasce um filho. Um filho. E ela toma aquele filho e levanta para o céu. Alcancei do Senhor um varão. Gêmeo, veio outro. Eram dois. E vocês notaram quem é que veio primeiro? Está vendo? Quem é que nasceu primeiro? O Jacó ou o Esaú? Você está entendendo como é que é a coisa? Mas tudo tão perfeito. Antes de Jesus ir à terra, vieram muitos homens bons e perfeitos tentando livrar Israel e eles achavam que já eram Messias. Mas esses homens eram guerreiros, eram fortes, eram pessoas das tribos, dedicados. Aí veio Jesus, o que era Jesus? Da pior tribo. Mas pode vir uma coisa boa de Belém? Da tribo de Judá, que era a tribo de Judá. Da tribo de Davi, que era Davi, o maior rei de Israel. Entretanto, como é que ele começou a sua caminhada? Como é que foi a casa de Davi? Vocês já leram a Bíblia para saber como é que foi a casa de Davi? Como é que ele teve o filho que gerou o templo? Que fez o templo? Já olharam para ver isso? Não, os crentes esconde. Porque a moldura satânica, tem que fazer uma moldura para as pessoas aceitarem a palavra. Mas Isaías disse, não tem nada nele que nos atraísse. Não tem aparência nem formosura. Isso é desde o começo. Não tem aparência nem formosura. Porque ele diz aqui no final, aí então o vereis como ele é. Mas agora ele está escondido. Está vendo? Amém. Aleluia. Então vem o Caim. E a Bíblia diz que Caim era do maligno. Está vendo? E veio Abel. E os dois se criam ouvindo a mesma história. Já contei isso para os irmãos. Já falei isso aqui. Agora, Caim vai lá e oferece o seu melhor.
o fruto da terra, trabalho, suor do teu rosto comerá. Caim foi lá, coisa material, e Abel foi lá mostrar coisa espiritual, estava no sangue, não tinha aparência nenhuma, está vendo? Então você seguir esse Deus tem que estar no sangue, na sua vida real, não é uma brincadeira, é real. Você é crente aonde? Na igreja? Você é cristão na igreja quando está emocionado só? Aí você se lembra de Deus, ou quando está com problema, ou quando está no hospital, ou quando se machuca, ou quando não dá certo, aí você lembra de Deus, é isso? Isso é cainita, irmão. Tá vendo? Não. Você procura Deus porque você é de Deus. Você ouviu? Te deu ouvido. Amém. Então agora, dessa parte, Caim foi para o mundo e formou as cidades, inventaram a música, inventaram tudo que você conhece. Foi essa geração cainita, fizeram os prédios como o Babel lá, aquela torre, e assim por diante, e foram indo. Agora, Deus é um Deus perfeito e ele não perde o que é dele. Então, se ele tem o seu Adão, ele tem a costela de Adão, a Eva, e da costela de Adão, que é a Eva, saiu um filho, o Abel, foi recolhido, é dele. Que é o Israel, depois em 7 retomou a coisa. Agora, mas ele tem um pedacinho dele, um pedacinho. E para esse pedacinho, ele parou o tempo do seu povo. Você está entendendo agora? Ele vem para 68, 69 semanas, para. E aí começa uma semana para esse pedacinho, que era dele, está vendo? E o cristão, que se hoje diz cristianismo, acha que ele é importante. Cristão, você é nada. Aliás, cristianismo só foram chamados de cristão por Nero. Nero os chamou de cristão para ter alguém para condenar e perseguir. Está vendo? Senão nunca seriam chamados de cristãos. E que esse cristianismo que hoje está aí estabelecido não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada. Nada a ver com Jesus Cristo, porque eles nem obedecem a palavra dele. Eles nem obedecem. Então esse cristianismo, às vezes eu vejo as pessoas batendo no peito. Eu não sou crente, eu sou cristão. Não tem nem noção, está dizendo. O Papa João Paulo II disse que os maiores, e mostrou e pediu perdão. Até acho que foi por isso que ele morreu. Os maiores assassinos da história da humanidade. Eu nunca vi ninguém dizer isso, um Papa falar isso. Os maiores assassinos da história da humanidade são os cristãos. Está vendo? Não foi Hitler, não é Gengis Khan, não é o Alexandre o Grande, não é os gregos, não, nem os romanos. É os cristãos, irmão. Depois que a Roma virou cristã, deixou de ser pagã e virou cristã, ela começou a matar muito mais do que ela matava antes. Antes ela matava para tomar o país e fazer de escravo e pagar imposto para eles. Então ela não dizimava a nação. Ela matava as autoridades, o que era mais estratégico, para tomar o povo e fazer pagar imposto para eles. Então aquele império ia crescendo, mais ou menos como Hitler fez no último tempo. Agora, amém? Agora, o cristão, depois que a Roma deixou de ser pagã e virou papal, virou cristã, aí que ela começou a matar, ia nos lugares e matava as pessoas. A pessoa dizia, eu tive um sonho com Joana d'Arc e outros, tive um sonho, ou discordava deles. Era só discordar deles. Nós vamos te jogar na água, amarrado. Se tu te debater para morrer, tu tinha espírito. Quem é que não vai se debater para morrer? Quem é que vai morrer quietinho? Só Jesus, não é? Vão te botar na fogueira. Se tu te debater porque tu tinha espírito, tu é um herege, pronto, forca, fogueira, afogamento, e as piores mortes, cerrado ao meio, esquartejado, como fizeram aqui com vamos ver se eu lembro, Joaquim José da Silva Xavier, aqui, 1500 e pouco, aquele sistema. Eles queriam já fazer uma como é que é, libertas quais será também,
liberdade ainda que tardia, não é? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Pois é, era um homem que arrancava dentes, tira dentes. Pois é, fizeram isso. Essa era a tradição lá do velho mundo, de esquartejar as pessoas. Era herege, está vendo? Chegou aqui pertinho. Então esse cristianismo, que hoje você vê um pontinho em cada esquina, esse cristianismo é assassino. É demoníaco, não tem nada a ver com esse Jesus aqui. Essa Bíblia aqui não tem nada a ver com organização religiosa. Não tem nada a ver comigo, irmão. Não. Eu é que corro para essa palavra. Você entende? Não tem nada a ver com o pregador, com o grande pastor, o grande. Não. Essa palavra aqui, ó, é do deserto. Essa palavra aqui é os que ouvem a voz do Senhor, que não andam mais segundo a carne. Segundo a carne, o que? Escutando o que o homem diz, o que o homem fala, o que o homem orienta. Esses andam segundo a carne ainda. Mas a Bíblia diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, ou seja, não escutam mais o homem, escutam o Espírito, porque o Espírito viria e nos ensinaria todas as coisas, não havendo necessidade que ninguém nos ensinasse. O Espírito viria e nos guiaria em toda a verdade. Os discípulos pegavam as pessoas e formavam uma igreja e ficavam ali. O que eles faziam? Pregavam o Evangelho, recebeu o Espírito Santo também, fica. Lá vão eles para o próximo lugar e lá se foram. Terminaram com eles para poder implantar o cristianismo romano. E esse cristianismo, nós já vamos ver lá no capítulo 17, esse cristianismo tornou-se um poder e saiu conquistando o mundo, matando. E aí Deus manda esses 7 anos, essas 7 últimas pragas. Mas isso aqui é no decorrer dessa última semana para o gentio e atravessa ao fim dos tempos. Quando o gentio ressuscitado com ele. E os anjos derramando pragas aqui e os gentios com ele. Está vendo? Mas com ele como? Agora, irmão. E ressuscitados também. Porque você não vive mais segundo o mundo, você vive segundo Cristo agora. Está vendo? Você vive para ele, então você passou da morte para a vida quando você o aceita. O limite é a palavra chegou, você não recebeu, passou da linha da misericórdia, já não tem mais volta, não tem mais volta para a pessoa. E o sistema religioso passou dessa linha. Então, agora ele está chamando, sai daí, porque já está chegando a condenação, o juízo. Vi como mar de vidro misturado com fogo. Meu Deus, o que é isso, irmão? Mar de vidro, mar é uma água. A água é transparente. A água não pega fogo, pois é, essa aqui estava pegando fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta. Quem é que saiu vitorioso da besta? E da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Adoradores, santo, santo, santo ao Senhor, santo, santo, santo ao Senhor. Adoram em espírito e em verdade, vivem para ele. Olha só, como um mar de vidro misturado com fogo. O que é isso, irmão? É uma transparência em forma de chama. Uma transparência em forma de chama, mar de vidro. E também os que saíram vitoriosos da besta, que não se associaram a nenhum sistema religioso. O poder cristão romano, o poder denominacional não os tem. Eles estão na poderosa e preciosa palavra de Deus. Você está entendendo? É esses. E da sua imagem, ou seja, não é cristão conservador, mas é cristão pentecostal, é cristão protestante, é a mesma coisa. Isso é imagem, a besta. Imagem significa fazer igual, imagem, cópia daquilo. Então aquilo foi levantado, o primeiro a besta, agora levantaram uma outra imagem, a besta. Está vendo? O que é isso? A igreja normal, a igreja cristã e a igreja protestante cristã fez a mesma coisa que a primeira besta.
Está vendo? Então ela é uma imagem, aquela besta, ou seja, no fundo ela está colaborando com aquela besta. Quando eu era pequeno, eu lia jornal, eu vendia jornal e eu sempre gostei de ler. E eu lia jornal, eu lia tudo. E eu lia jornal e eu pensava, mas como o sistema romano está perdendo tantas pessoas no mundo para esse movimento pentecostal, esse movimento evangélico no Brasil, o movimento evangélico estava crescendo, falando dos anos 70, início dos 80, estava crescendo tanto e ninguém falava nada, ninguém fazia nada. Mas, irmão, está aqui a palavra. Ele estava fazendo uma imagem à besta. É a mesma coisa, o mesmo diabo, em duas formas, para enganar. Está vendo? E também, e da sua imagem, saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Então, o sistema tradicional e o sistema protestante. E do seu sinal. Qual é o sinal, irmão? Qual é o sinal? Qual é o sinal? Irmão, o sinal é você, quando alguém te pergunta, você é cristão? Eu sou da igreja do Paulinho. Você é cristão? Eu sou da igreja tal. Você é cristão? Eu sou da igreja tal. Você já está sinalizado. Você já está marcado. Não tem mais volta. Está vendo? Você não estava aqui nessa descrição. Você não estava aqui. Isso aqui é para quem saiu vitorioso da besta, da sua imagem e do seu sinal. Ou seja, do poder cristão, primeiro cristianismo, a sua imagem, o segundo cristianismo, que é o protestante. E do seu sinal. O sinal é que você pertence a um desses. E do número do seu nome, irmão, número do seu nome. São as 3 pragas que nós vamos ler mais à frente. 3 pragas. Por que é uma praga, irmão? Porque quando você chega nas águas, ou quando você faz a sua oração, só tem um modo de Deus reconhecer aquele ato ali. Tanto as águas batismais, quanto a oração. Só tem um modo de Deus reconhecer. Ele disse em Lucas 24:48. Façam tudo em meu nome. Eu vim em nome de meu Pai. Saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Não, agora é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma praga, são 3 pragas, porque anula o poder do nome de Deus na sua vida. Está vendo? Aí você está perdendo e acha que está ganhando. Deus tem misericórdia. Então, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, estavam adorando a Deus, somente ao Senhor teu Deus adorará. E isso ele falou para o diabo, e isso ele falou para Satanás, somente ao Senhor teu Deus. Opa! O diabo podia ter retrucado ele. Poderia, mas ele viu que era Deus que estava ali. Ele sabia. Satanás podia dizer, não, peraí, tu é o filho de Deus só. Não é? Tu é só o filhinho de Deus. O diabo poderia dizer isso, não poderia? Não, Senhor. Somente ao Senhor teu Deus. Ele é Deus até do diabo. Está vendo? Ele é Deus até do diabo. Oh, Deus poderoso. É por isso que eu fico com ele. É por isso que eu creio nele. Porque ele é poderoso. Amém? Aleluia. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, escute bem, isso é Israel. E o cântico do Cordeiro, o cântico do Cordeiro é você que foi resgatado por aquele sangue. Qual é o cântico de Moisés? Eles foram libertos dentro das 70 semanas. Qual foram resgatados? Os 144 mil. Qual é o cântico do Cordeiro? Qual é o cântico do Cordeiro? Paulo diz, trago em mim as marcas da cruz, a glória de Deus. Está aqui, olhem a glória de Deus, a chibatada que ele tinha levado, as prisões. Está vendo? Aleluia! Aleluia! O cântico do Cordeiro, a adoração em qualquer situação. Agora, irmão, adoração não é só louvor. Não, adoração é você estar sempre
confiando nele. Elevo meus olhos para os montes. Os montes não eram lugar alto e bonito, não. Montes eram barreiras intransponíveis, que Davi queria dizer. Elevo meus olhos para os montes. É difícil de ultrapassar, é difícil de contornar. E agora como vai ser? De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez esses montes. Está vendo? Feito o Senhor que tem o domínio e o controle sobre essas barreiras. Ele pode fazer assumir da tua frente. Ele pode fazer isso, irmão. Irmão, essa palavra é tão poderosa que eu não entendo por que as pessoas não ouvem. E eu não entendo por que as pessoas não tomam esse poder em suas mãos. Isso arrebenta a parede, abre porta. Isso arranca enfermidades. Cura até os teus ossos, purifica o sangue, essa palavra. Leprosos ficavam curados, o homem da mão mirrada, a mão não era nascida daquele jeito, voltou ao normal. O homem nasceu sem olho. A palavra fez que criasse tudo ali na hora. Por que não estão com essa palavra? Me diga, por favor, porque estão enganados. Estão sendo enganados, está vendo? Aleluia. Por isso, irmão, escute bem o que eu vou dizer para você, ó. E tem pregador que vai escutar isso aqui. Irmão, para o pecador, a pior espécie de pecador, tem uma saída. Aquele sangue, não há limite para ele purificar, não tem limite. Como diz aquele do Voz da Verdade, não há pecados que eu não perdoe. Está vendo? Não há limite. Entretanto, aos que tomam essa palavra, ou testemunham com suas vidas, ou testemunham através de fala, ou escrevem coisas que não são a palavra preciosa e verdadeira da forma que ela é, esses estão apagando os seus nomes lá do céu. Estão apagando o seu direito àquela terra sagrada. Está vendo? Então é melhor que ficasse quieto. Fica quieto. Aliás, a Bíblia diz assim, é melhor que amarrasse um nó de atafona, um nó bem bom, que não tem como soltar. Amarrasse uma pedra e jogasse no mar. Jogasse nas águas. Seria melhor. Porque vai passar a eternidade ardendo. Nós já lemos isso aqui. Está vendo? Oh Deus, tem misericórdia. Amém? Então, veja bem. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, um único Senhor, um único Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão, todas, e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Todos vão ter que se dobrar. Qual é o juízo de Deus que eu manifesto? A palavra. E ele regerá as nações com vara de ferro. Está vendo? A espada, a palavra. Amém? E depois disso eu olhei do templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Aleluia. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro. Irmão, linho puro, roupa de profeta, roupa de pregador, anjos mensageiros. E resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelo peito. Cinto de ouro pelo peito significa o que diz lá em Efésios, cinto da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo? Aleluia. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos. Está vendo? Uma das naturezas do Deus Altíssimo. Deu aos 7 anjos salvas de ouro cheias da ira de Deus. A palavra final. A palavra limite. Passou daqui, não tem mais volta. É a palavra que encerra tudo. Amém? A palavra, cheias de salvas de ouro, cheias da ira de Deus,
que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Ninguém entra nem para o julgamento, até que tudo isso tenha acontecido aqui. Ô, irmão, Deus tem misericórdia. Amém. Eu vou correr lá para frente, que o nosso tempo já correu. Andou muito. Amém. Vamos lá no 7º anjo, capítulo 12, versículo 16. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Já fizeram isso? Isso já foi feito. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos. Irmão, estou sendo guiado por Deus aqui, ó. Veja bem, eu estou sendo guiado por Deus. Eu estava esperando ler essa palavra, mas não sabia que estava aqui, exatamente nesse versículo. Está vendo? Amém. É Deus na coisa. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Ó, Deus é perfeito, sua obra, hein? O diabo imita, irmão. Está vendo? A boca do dragão. O dragão vem, que é Satanás, a antiga serpente, e oferece o seu poder à besta. Quem é a besta? A organização papal, a organização pagã, que virou cristã. Isso foi um oferecimento do dragão para ela. Essa foi a cura que o dragão deu à besta. Está vendo? Então, da boca do dragão e da boca da besta. E da boca do falso profeta. Falso profeta não é um homem. Eles querem dizer que é os papas, querem dizer que é o fulano. Não. Isso é um espírito. Falso profeta é o próprio diabo que vai vir à terra. Mas ele virá encarnado, então, em falso profeta. Ele é um falso profeta porque profeta faz maravilhas. E ele vai vir fazendo maravilhas, porém essas maravilhas já estão acontecendo no nosso tempo. Então, falso profeta é um sistema, é um espírito. É um espírito falso que tem milagres, sinais, prodígios, maravilhas, porém é falso. Falso por quê? Porque ele está falando das 3 pragas. Ele está anulando o nome do Senhor. Então toda obra feita sem esse nome, sem essa assinatura no cheque, não vale nada perante ele. Está vendo? Então você está entendendo? O dragão, Satanás, a besta, o poder cristão, o poder religioso, falso profeta, o mesmo poder religioso, agora mostrando sinais, prodígios de mentira. Ou seja, tirando da verdadeira posição. O mesmo espírito, a mesma mentira que a serpente pregou para Eva, é a mesma mentira que está sendo pregada para a igreja, que está sendo enganada pelo mundo. É a mesma mentira, alterando um pouquinho só da palavra. É só um pouquinho que altera. Mas a Bíblia diz, nem um tio, nem um jota. Ô, irmão, isso é muito sério. Amém? Amém. Aleluia. 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 Amém. Então, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, isso é espírito, irmão. Vi saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios que fazem o quê? Lê, irmão. Que fazem o quê? Aleluia. Com encontros. 14, versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Viu? Você está vendo, irmão? Ah, mas vem para cá para nossa igreja que aqui tem cura. Vem para nossa igreja que tem transformação. Vem para nossa igreja que tem libertação. Vem. Você está entendendo onde está Satanás? Ele não está lá no pecador, no ladrão, no assassino. Aqui ele está fazendo, demonstrando que o Espírito que está nele. Mas ele tem que se esconder para enganar o verdadeiro eleito. E ele está escondido aonde? Irmão, o sinal, o dom é dado sem arrependimento. Balaão era um profeta. Não importa, ele estava vendendo as profecias, mas ele continuava sendo um profeta. Está vendo?
E o que ia acontecer com ele? Deus ia bater palma para ele? Vem, Balaão, que coisa linda, que coisa maravilhosa você está fazendo? Não! O anjo estava com a espada levantada, preparado para partir ele tudo que viesse ao meio. Está vendo? Pois é, irmão. É isso que esses espíritos estão fazendo, enganando as pessoas. Amém? Então, são espíritos de demônio. Agora, você tem que ligar toda a palavra. O que Jesus disse? O que diz a palavra? Preceitos de homens, doutrinas de demônios. É essa doutrina de demônio. É essa doutrina de demônio que tira o nome de Deus. Tira Deus da frente. É a mesma doutrina de demônio que tirou Adão da frente. Está vendo? Quando Adão se ausenta, a Eva se ausenta de Adão, o que o diabo fez? Veio e disse, não. Você não vai morrer, não. Você vai ficar igual a Deus. Está vendo? Bastou uma brecha. Não deis lugar ao diabo. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Às vezes, as pessoas se sentem, como é que eu vou dizer assim, religiosas. Casais. Sentem religiosas. Desculpa, Bruna, eu vou falar. Essa jovem dama aqui. As pessoas se sentem religiosas. Aí dizem, a mulher diz, o marido ou o marido diz para a mulher, nós vamos jejuar, passar uma semana de separação aí, vamos jejuar e coisa e tal. Irmão, o casal tem que conversar. E os dois, sabe o que a Bíblia diz? Entrem em consagração, orem e depois voltem a se unir. Está vendo? Você está vendo? Não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Agora eles pegam a Bíblia e acham, irmão, santidade. Irmão, isso não é santidade, isso é espírito do diabo deixando brecha. Aonde você vê o maior número de pedofilia, o maior número de perversão física, sexual, se não é dentro das organizações religiosas. Está vendo, irmão? Então tome cuidado. São espíritos imundos, espíritos de demônios que fazem prodígios. E agora, eles vêm com espíritos imundos semelhantes a rãs. Rã, bicho nojento. Rã representa um demônio. É um bichinho criado por Deus. Mas aqui nesse caso, representa um demônio rastejante, um demônio saltitante, um demônio que engana. Está vendo? Engana. Porque tanto pode nadar na água como pode saltar na terra. É um espírito que engana. Está vendo, irmão? Engana. E ele tem o quê? Prodígios. Tira o nome de Deus, mas continua com os prodígios. Ou seja, a Bíblia diz que o dom é dado sem arrependimento. Então, o Elvis Presley cantava hino na igreja. Saiu porque ele queria comprar um Cadillac e uma casa boa para a mãe dele. Quando ele conseguiu tudo aquilo e ele teve que ir para a Alemanha para servir o exército, que ele caiu em si. Ele viu que tudo aquilo que ele conseguiu não tinha graça nenhuma quando a mãezinha dele morreu e ele estava lá na Alemanha. Ele viu que ele havia sido enganado por Satanás. Está vendo? Mas quem era o senhor Elvis Aaron Presley? Ele era um evangelista. Deus deu uma voz, um dom para ele levar multidões para o céu. E ele levou as multidões para o abismo. Mas quem vai julgar ele é Deus, não sou eu. Não, pelo contrário, agradeço a Deus pela voz dele. Os hinos maravilhosos que ele cantou, como aquele Paz no Vale, né? A ponte sobre águas turvas, esses hinos belos. Então, mas não pôde cumprir aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Mas, no entanto, ele tinha um dom. E ele nunca saiu dos Estados Unidos e ele é o rei do rock and roll. Como assim? Nunca saiu da América? Pois é. Mesmo assim, porque havia um dom nele. Até depois de morto, ele tem milhares de fãs que nem o conheceram. Porque é um dom. Agora eu estava falando outro dia, lá na festa, falando com o Ernie. Aí o Dak chegou, meu irmão. E aí o Ernie disse, o Cabo Dak, do jeito que ele gosta de falar, né?
e sempre rodeado de gente. Mas é claro, né? Tem um dom de evangelista ali. Vai estar sempre gente na volta dele. É um dom de evangelista. Sempre tem gente na volta dele. Onde ele mora tem gente na volta. E ele briga e escurraça as pessoas. Mas não importa. O Ezequiel, meu cunhado, também é a mesma coisa. Não tem mais brigão. Até os bandidos da vida têm medo dele. O cara não tem mais brigão com ele. Não tem um bodoque para atirar em alguém. Mas tem medo dele. Mas, no entanto, tudo estão sempre na volta dele. Tá vendo? Porque é um dom. O dom é dado sem arrependimento. Tá entendendo? Então o homem começa a fazer uma obra satânica para Satanás, pensando que está fazendo para Deus, porque tem um espírito imundo ali, mas o prodígio continua nele. O dom continua nele. E é isso que engana as criaturas. Vamos lá, aqui tem milagre, aqui está a mão de Deus, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro, só não tem palavra. Notem que só não tem palavra, porque é doutrina de demônio, irmão. Só não tem palavra, não pode ter palavra. Porque se tiver palavra, tira a mulher do púlpito. Se tiver palavra, tira metade deles do púlpito. Está vendo? Se tiver palavra, termina a organização. Termina. Se tiver palavras, não pode cobrar dízimo nem oferta das pessoas. Se tiver palavras, não pode falar de dinheiro durante o culto. Tem que falar só da palavra que Deus manda. Então não pode ter palavra. Está vendo? Tem qualquer coisa, menos palavra. Então são espíritos imundos. São, aleluia, espíritos imundos, espíritos de demônios que fazem prodígios. Os que vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha. Vão ao encontro dos reis de todo mundo aceita a organização religiosa, está angariando os reis, levantando pessoas para ir na batalha. Que batalha? Batalha contra o Deus Todo-Poderoso. Para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, quando ele vem nas nuvens. Todos esses armamentos, já em 85 no governo, agora morreu o Gorbachev, Mikhail Gorbachev, ele e o Reagan fizeram um acordo de mísseis. Por quê? Começaram um acordo porque eles já tinham arma suficiente para destruir o planeta 120 vezes. Mas para que tanta arma? É só jogar uma bomba aqui, destruiu um planeta, destruiu um país, joga outra ali, destruiu outro país. Para que tanta? Vão morar onde? Agora vem o Elon Musk fazendo um monstruoso foguete que quer levar as pessoas para Marte, para lá fazer uma colônia de humano que sabe, a palavra está dizendo que essa terra vai pegar fogo. Tá vendo? E os crentes estão tudo brincando aqui, achando que aqui é a maravilha. Maravilha é lá, irmão. Mas olhe bem, Deus tem uma lei. Esse corpo não vive fora daqui, porque o que sai daqui é só o espírito ou o corpo transformado. Está vendo? Aleluia. Aleluia. Então vou encerrar aqui, meu. Bem ligeirinho. Amém. O 18. O 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Irmão, uma das, aleluia, revelações. Só para você ter uma ideia. Isso aqui tem muita coisa para revelar, mas já são 53 minutos. Uma das coisas olha só, derramou a sua taça no ar e saiu o quê? Grande voz do templo do céu, do trono. Agora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, será revelado o segredo de Deus. Isso é do trono. Isso é ele vindo buscar os seus filhos. É a palavra de arrebatamento. São os selos sendo revelados, mostrando onde está Satanás e mostrando onde estão os filhos de Deus. Está vendo? Aleluia, ficou no ar. Porque Isaías disse que esse último povo estaria andando na terra, estaria caminhando na terra, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque voarão com asas como águia. A águia está onde? No ar. Então essa palavra é só para quem está no ar, onde foi lançado e saiu grande, e o sétimo anjo derramou sua taça no ar. Somente os filhos de Deus. Está vendo? Somente para os filhos. É somente para os filhos. Aos eleitos. Eu tenho escrito umas palavras e eu digo: destinado exclusivamente aos eleitos. Exclusivamente aos eleitos. Se você é religioso, se
Se você gosta disso, desse sistema, fique lá, porque eu estou falando somente aos eleitos que vão ser transformados e, se morrerem antes, vão ser arrebatados para estar com o Senhor lá nos ares. É só para esse, irmão. O resto não interessa. O resto não interessa. Amém? E a palavra de Isaías do trono dizendo: está feito. O que ele disse? Está consumado. Encerrou. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Oh, glória a Deus. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto. Irmão, vozes, trovões e relâmpagos. Vozes, homens caminhando sobre a terra. Trovões, sinais, precedendo o grande som. Está vendo? A grande luz, o grande aparecimento. Porque quando ele se revelasse, os trovões, aqui no nosso tempo, os 7 trovões, Daniel quis escrever, não escreve. Isso é para o tempo do fim. O que nós lemos aqui? 7 anjos com as taças das últimas pragas. É o fim último. Amém? Não era para aquele tempo, era para nós. Depois João quis escrever, quando escreveu o Apocalipse aqui. Não escreve. Isso é para o tempo do fim. Ou seja, isto é revelação para o povo eleito. Somente para esses. Somente para esses. Aleluia. Aleluia. E um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Vocês sabem qual é ela. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Agora vocês desviaram as pessoas, vocês enganaram as pessoas, agora vocês vão ver aonde vocês vão cair. Depois vocês vão ler aqui, ó, que foi lançado Satanás e o falso profeta. Quem é o falso profeta? É um homem? Não, são todos os pregadores que pregaram a palavra adulterada. E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Irmão, isso agora aqui eu vou falar um pouquinho de ciência, só para encerrar. Toda a ilha fugiu. Ilha é lugar seguro, onde dá para ficar quando você está à deriva no mar. Tudo que você quer é uma ilha, não é? Pois é, o Havaí é uma das ilhas, entre tantas, que eles estão medindo, que está a cada ano que passa. Olha como é a palavra de Deus, ó, está baixando. E quando não sabe, porque pode estar caindo aos poucos, daqui a um pouco cai. Então, se der um terremoto, vai descer. E quando descer, o que vai acontecer? O Havaí é um arquipélago, são várias ilhas, várias montanhas. Quando descer aquelas montanhas, algumas delas, o mar vai puxar, levantar e ir contra a costa. A costa americana, eu acho que é oeste, costa oeste? Costa oeste. A costa oeste americana, tá? Ela tem um oco por dentro, que é a falha de San Andreas. Já fizeram até filmes sobre isso. É uma falha que tem um oco sobre a terra. Até o Godzilla parece que entrou nessa falha aí, o filme. Depois fizeram o filme da falha de San Andreas. Então, e o William Branham, profeta de Deus, falou que essa falha vai descer. E já morreu? Ninguém acreditou? Nunca desceu? Pois é, agora descobriram que as ilhas do Havaí estão baixando. E quando a ilha descer por completo, a água vem com toda a força e destrói. Aquilo que você viu no filme 2012 não chega nem perto da realidade que vai acontecer. Nem perto. Está vendo? E agora a Bíblia diz, olhe bem. Amém? E toda a ilha fugiu. E os montes não se acharam. Por quê, irmão? O que aconteceu quando eles pediram para que Deus viesse lá no Monte Sinai? Que eles queriam, Moisés, só tu falar com nós queremos falar com Deus, nós também somos israelitas igual tu, qual é o problema? Aliás, nós somos mais israelitas que tu saiu do meio do nosso povo, foi criado com egípcio, mas nós sempre fomos israelitas, e agora tu diz que Deus só veio falar contigo? Não, fala com Deus só para vir falar com nós também.
Então tá, Moisés foi lá e falou, e Deus disse, manda eles se consagrarem tudo, até os bichos. Ninguém come nada, todo mundo em consagração. E ficaram. E quando, no dia, no horário marcado, que Deus resolve descer na montanha, o que a montanha começou a se desfazer, incendiar, explodir, e eles clamaram, Moisés, nós vamos perecer. Então ali Deus estabeleceu que falaria através do homem. Está vendo? Aleluia, aleluia, glória, glória ao Senhor da glória. Então os montes não vão ser achados, porque o Senhor da glória vai vir aqui nos ares, e aí agora vai julgar todo mundo, e quem morreu vai levantar, e quem está vivo vai ser posto diante dele, e não vai ter mais separação de quem está vivo e quem está morto, não terá mais, e todos vão ter que chegar diante dele, e vão se jogar nos montes para morrer, não adianta. Por isso que Malaquias disse, o grande e terrível dia do Senhor. Ninguém entendeu nada, não entenderam coisa nenhuma, não entenderam coisa nenhuma, porque o Senhor, irmão, você acha o diabo terrível? Você não conhece meu Deus, você não conhece meu Deus, você não conhece, porque ele age dentro da sua palavra. Fora disso aqui, ele não te conhece, nem sabe quem você é, nem sabe quem você é. Está vendo? Então tome cuidado, se até as ilhas, se até os montes vão fugir dele, onde é que você quer estar? Eu quero estar com ele, irmão. Eu quero estar com ele, como um mar de vidro, pegando fogo. Eu quero estar com ele, com a minha salva lá, ó, cantando louvor, a minha harpa. É uma adoração, adorando. E eu quero adorá-lo, eu já adoro ele aqui. Está vendo? Eu quero agradecer a ele todo esse poder, tudo isso que ele é, descer, ficar igual eu, fedido, um pobre coitado, no deserto, a pior época da raça humana. Podia ter vindo agora na tecnologia, andar de avião, andar de carrão, não, andava, sabe como é que ele entrou? Grande festa, na maior cidade da terra, montado no filho da jumenta. Ali vem ele, está vendo? Oh, irmão, aleluia, quem era ele? O hebreuzinho, o judeuzinho? Não, ele não tinha sangue de homem, não, da semente da mulher, da semente óvulo, semente da mulher, não tem participação de homem, não tem sangue humano, era sangue de Deus, porque o Espírito fez sombra sobre Maria. Está vendo, irmão? Está vendo a coisa como é? Aleluia! Então ele vem e desce ali, o Todo-Poderoso. Vocês não têm noção do que vocês fizeram, Pedro falou. Vocês crucificaram o Senhor da glória. Ali estava ele. Aleluia! Mas não era para eles, aquilo era um tempo. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, lembra da mulher Cirofenícia? Senhor, manda uma migalha. Não sou digno mesmo de comer na mesa, mas eu sou cachorrinho, não sou cadela, eu sou cadelinha, umas migalhas para mim. Nem em Jerusalém se achou uma fé como essa. Está vendo? É onde eu me encaixo, é onde eu vejo a misericórdia de Deus para mim. Está vendo? É onde eu me encaixo, ali, exatamente ali, na humilhação, você tem que descer para ele te exaltar. Então Deus Todo-Poderoso vem naquela maneira, daquela forma. Quem é que ia receber? Quem é que ia reconhecer? Ninguém. Pois é o mesmo jeito que ele está vindo hoje, a mesma maneira, amém? Aleluia, aleluia. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, não sei que tamanho é um talento. Amém. E os homens blasfemaram de Deus por causa, viu que eles blasfemaram de Deus 3 vezes aqui, por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Irmão, o homem está sendo treinado, seu coração está sendo cauterizado para não receber Deus. Ele recebe qualquer coisa. Eu vejo as pessoas com medo um livro espírita, meu Deus, um livro de magia, meu Deus, o sonho do batuque, meu Deus. Mas quando a palavra fala, né? Tanto faz como tanto fez, né? A palavra está falando. Está vendo? O homem está sendo preparado para resistir a Deus.
quando a palavra diz resistir ao diabo. Achegai-vos a Deus. Está vendo? Que Ele se achegará de vós. Irmão, isto é maravilhoso. Amém? Que Deus nos ajude. Se Deus permitir, na quinta-feira estaremos aqui para a glória do seu nome. Amém? Então vamos entrar no capítulo 17. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, passa aqui. Encerramento em nome de Jesus.